pastor. Boa noite, irmãos. Acho que todos podem se assentar agora. Agradeço imensamente ao pastor dessa igreja, todos os líderes, pelo convite de estar aqui, um privilégio imenso. E, obviamente, quero falar de ciência, mas ciência que aponte para a palavra de Deus. A Bíblia diz que o seu povo, o povo de Deus, sofre por falta de conhecimento. A gente padece por falta de conhecimento. E esse conhecimento, quando é direcionado para o conhecimento de Deus, ele realmente remove sofrimentos. Um sofrimento que muitos têm, muitas vezes, por se considerar um mero mamífero, uma ameba evoluída. Achar que é parente de chimpanzé, que é aquela sopa ácida escaldante venenosa há milhões, bilhões de anos, teria gerado a sua tataravó, e que ele seria uma ameba evoluída. Olha só, o pouco conhecimento científico nos faz comprar narrativas evolutivas, narrativas de que sopa ácidas escaldantes venenosas poderiam gerar vida, que processos desastrados, não guiados, aleatórios, acéfalos, teriam pego aquela ameba e lenta, gradual e sucessivamente transformado no chimpa, que seria nosso humano, nosso parente, nas mais diferentes formas de vida na Terra. Olha só. Então, a falta de conhecimento nos faz padecer, sofrer, nos deixar enganar por narrativas falsas. Muitos acreditam que há 13,8 bilhões de anos, o nada, para nada, por nada, pegou o nada e do nada, bum, fez o tudo. Contra a segunda lei da termodinâmica, uma explosão cria ordem, cria beleza, simetria, perfeição. Cria um planeta, o planeta Terra, com mais de 1.200 condições únicas que a gente conhece, que só o planeta Terra tem. Quando você tem falta de conhecimento, você acha que a Terra, não, foi um acidente cósmico, mas um acidente que aconteceu por processos naturais. E se aconteceu por processos naturais aqui, pode ter acontecido em vários e vários outros pontos do universo. E essa falta de conhecimento nos faz gastar dinheiro num investimento totalmente equivocado, procurando exoplanetas. Elon Musk quer levar você para Marte, que diz que nós destruiremos esse planeta, então temos que encontrar outro planeta habitável. Outro dia detectaram, né, Marcelo, dimetil de sulfeto e sulfeto de dimetila. Parece, nem se sabe exatamente se detectou. E eu vi um cosmólogo falando assim: gente, estou emocionado. Aí eu disse: nossa, que emoção emocionante deve ser essa. Pela primeira vez na história da cosmologia, detectamos vida em outro planeta. Meras duas moléculas que a gente sabe que inclusive são formadas na Terra em vulcões, por exemplo, que já detectamos em outros astros totalmente sem vida, e o cosmólogo já estava até vendo o ET, falando tchauzinho para ele assim, ó, oi, 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 E.T. come home. Gente, a falta de conhecimento nos faz comprar narrativas, de que mesmo com a foto, não sei quantos assistiram o último debate que eu tive com o Felipe Jaime, mesmo com a foto, eu tenho que continuar com o modelo cosmológico padrão. Mesmo com todas as evidências contrárias, o universo evoluiu por 13,8 bilhões de anos. Gente, nós temos fotos, a gente tem o genoma, a gente tem o proteoma. Descanse em paz, o chimpa não é teu humano. A falta de conhecimento, glória a Deus, né, pastor? Esse é o pastor Pelé, né, gente? Não sei se você sabe, né? Faltou um pouquinho só, né, pastor? Só faltou o do nascimento, parece. É, isso. Joga igual, né, pastor? Até um pouquinho melhor, não joga? Isso. Joga no time certo, pelo menos, né, pastor? No time de Deus.
Gente, a falta de conhecimento tem causado grandes males para a nossa sociedade. Agora, academias creem em amebas evoluídas, que urso nadando de boca aberta teria virado baleia, que dino é precursor de canário, galinha. Olha só, olha o que aconteceu com a nossa sociedade por falta de conhecimento da palavra de Deus e da boa ciência. Hoje nós temos escolas que não mais ensinam, mas doutrinam os nossos filhos nessas ladainhas da evolução. Em nome da ciência, ciência, com S. Conhece ciência com S? É essa ciência que contam por aí. Uma ciência totalmente equivocada, que nos faz reduzir a meros mamíferos, parentes de chimpanzés. Agora não queremos mais ter filhos, a gente tem cães, gatos, a gente até pega um boneco e chama de filho, leva para o SUS para ser tratado, está com febre. Outro dia outra pediu até licença maternidade, olha só. Percebeu os problemas da falta de conhecimento? Mas o cristão é chamado a conhecer mais. A Bíblia diz: estais sempre prontos a dar a razão da sua esperança. Irmãos, quando pedirem a razão da sua esperança, você deve abrir os versículos bíblicos que você sabe muito bem de cor, e a gente tem que saber muito bem de cor versículos bíblicos mesmo, e começar a citar esses versículos bíblicos. É assim que a gente faz. Quando alguém pedir a razão da sua esperança, você deve citar versículos bíblicos? Não, não, você tem que dar a razão. Você tem que dar argumentos. Outro dia no debate científico do século, 10 horas e 45 minutos, só argumentos. Eu, professor Adalto Lourenço e o João Paulo Reis Braga, por 10 horas e 45 minutos, apresentamos argumentos fortíssimos a favor da criação. Tanto que Pirula, Sacani e Jaime estão até agora procurando detectar a placa do caminhão que os atropelou, não foi? Amém? Amém. A gente tem que citar argumentos. E aí o Sacani disse assim: não vou mais debater com eles, não, porque eles só citam a Bíblia. Gente, a gente ficou 10 horas e 45 minutos dando evidência atrás de evidência, e ainda fomos acusados de só citar a Bíblia. Não, você tem que dar a razão da sua esperança, irmãos. Nós somos chamados, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. Estais sempre prontos a dar razão. Pela fé entendemos. Eu digo que eu não creio em Deus, eu tenho absoluta certeza de que Ele existe. Sabe por quê? Porque eu estudei sobre Deus. Eu estudei os argumentos filosóficos, teológicos e científicos, falarei sobre eles amanhã aqui para vocês. Não sei se eu vou falar sobre dinossauro, arco dilúvio ou sobre a existência de Deus. O que vocês acham? Todo mundo os dois são super legais, não são? Por isso que eu não consegui escolher ainda, tá? Gente, a falta de conhecimento tem criado uma geração totalmente perdida, depravada, inclusive. Totalmente alienada, uma geração que não estuda mais, que não lê, não quer mais saber, uma geração que acha que é realmente uma ameba evoluída. Qualquer descontentamento ele interrompe a sua vida, não é assim? Mas cristão não, cristão num sábado à noite está aqui, nessa igreja querida, querendo mais e mais conhecimento, essa é a minha função hoje à noite aqui. Te dar ainda mais razão para a sua fé, ainda mais argumentos, ainda mais convicção. Eu quero que você deixe de crer em Deus, você passa a entender que Ele existe, não é muito mais legal? Amém? Eu sei que Deus existe, eu não preciso nem exercer a minha fé mais, eu sei que Jesus voltará. Por quê? Porque Ele deu provas de que Ele era Deus. Não é assim? A nossa fé é muito diferente. Tem um livro que é muito legal, assim, Não Tenho Fé para Ser Ateu. Eu discordo só num ponto, eu não tenho aquele tipo de fé dos ateus. João Paulo Reis Braga, tem até alguns volumes aí do livro.
Ele escreveu o livro A Fé dos Ateus. E ele diz que a fé dos ateus é completamente diferente da fé dos que creem em Deus. Por quê? Porque nós cremos numa realidade que foi demonstrada em Cristo Jesus. Ele viveu, esteve entre nós e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Ele fez os seus milagres para que pudéssemos perceber que Ele era Deus. Ele andou sobre as águas, chamou Lázaro para fora, transformou água em vinho e fez o milagre dos milagres. Ressuscitou, amém? E Ele vive. E como que nós sabíamos que Ele ressuscitou? Os seus discípulos foram chamados, e apóstolos foram chamados para dar a sua vida. Você percebeu? Será que Jesus não gostava deles? Mas Ele chamou, falou assim, olha, vocês darão a sua vida, testemunhando que eu ressuscitei. Por quê? Porque eu quero deixar muito claro que eu ressuscitei mesmo, gente, para que não duvidem. Então, irmãos, delírio é não crer em Deus. E Deus também deixou muita coisa registrada para o nosso conhecimento nesse livro, não foi? A palavra de Deus. Não sei quantos trouxeram a sua Bíblia, mas quem trouxe a sua Bíblia, vamos levantar aqui. Se está instalada no seu celular, eu até vou deixar você levantar. Mas crente é conhecido como Bíblia. Amém? Então você tem que andar com a sua Bíblia aqui, ó, no peito, para que as pessoas saibam que você é o Bíblia. E cheguem do seu lado e falem assim, acredita nesse livro ainda aí, irmão? Você fala, não acredito não. Milhares e milhares de evidências, quer que eu cite algumas? Então você tem que ter umas 3, 4 preparadas, hein? Então tá bom, gente, quem trouxe sua Bíblia, levanta aí. O celular, vou deixar também. Ó, levanta aí. Quem gostaria de ter trazido, mas não conseguiu trazer por algum motivo justificado, mas não pode abaixar, irmão. É o desafio da Bíblia. Vou deixar que levante também, tá bom? Levanta a mão, vai. Você queria trazer, mas não esqueceu, a sogra não deixou, né? Levanta aí o seu... Ó, é o desafio da Bíblia. Tem gente que vai na academia, fica levantando ferro lá e não consegue levantar a Bíblia, tá bom? Segura aí, não pode baixar, irmã. Levanta aí, irmã. Aí. Olha, eu quero repetir com vocês os 5 pontos da palavra de Deus. Esse livro é claro. Claro, repita comigo. Claro, necessário, suficiente, inerrante e autoridade final. Vamos repetir comigo? Aí você pode abaixar, tá bom? Bora lá, olha, ele é claro, necessário, suficiente, inerrante, autoridade final. Passou no desafio da Bíblia, irmãos? Amém? Oh, glória, amém! Olha, disse que eu sou presbiteriano, portanto, sorveteriano. Muito pelo contrário, viu, pastor? Eu sou que nem o Hernandes Dias Lopes. É o presbiteriano mais pentecostal do Brasil. Amém? E a glória a Deus, irmãos. Você quer dar o seu glória a Deus? Dê glórias a Deus, porque Ele merece todo o nosso louvor. A Ele toda a glória. E esse livro aqui traz grandes verdades. Uma das grandes verdades que esse livro traz, ele revela Deus. Ele revela os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder, a sua divindade. Se veem claramente nas coisas que Deus fez e na palavra de Deus. O livro escrito, inspirado por Deus, e a Bíblia diz que toda a escritura foi inspirada por Deus e é útil para o ensino, traz grandes verdades científicas. Ele não é um livro de ciência, mas traz grandes verdades científicas. E uma dessas grandes verdades científicas diz que Deus se revela na sua criação. Há assinaturas de Deus. O pessoal está colocando agora aí, né? Primeiro, é Rafael, né, Rafael? É isso? Rafa. Vamos lá, Rafa. Olha aí, as assinaturas de Deus no universo, na terra e na vida. Esse é o título da palestra de hoje à noite, que eu quero discutir com vocês. Agora estou vendo ali, legal. E o que vai acontecer? Nós veremos como que a criação de Deus revela esses atributos. Deus assinou a sua obra, gente.
Quando você termina um quadro, o que você faz? Normalmente, assina, para que ninguém reivindique a autoria. Pessoal, estão reivindicando a autoria do mundo, do universo e da vida. Você vai numa aula de biologia, o que o professor fala? Processos naturais não guiados. Naquela sopa, nasceu a sua tataravó, por quê? Porque processos naturais não guiados criaram a vida. Aquela ameba primordial. Sacani outro dia disse o seguinte, junto com um pastor, falou que estava junto com ele nessa. Ele disse assim, você crê em Deus? Eu acho que foram as flutuações quânticas que criaram o universo. Gente, Deus, para que ninguém reivindicasse a autoria da sua obra, flutuações quânticas, sopa ácida escaldante venenosa, mutuações deletérias, seleção natural, tempo, o São Tempo, que faz os milagres na evolução, ele assinou a sua obra, para deixar muito claro que foi ele que fez, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1 diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Irmãos, a falta de conhecimento faz jovens sentarem nas aulas de biologia e escutar aquela lorota evolutiva. Aquela lorota que Darwin um dia contou, que somos amebas evoluídas, que há evidências na ciência de que evoluímos a la Darwin por mutações deletérias, seleção natural e tempo. Lorota! A falta de conhecimento nos faz achar que foi outro o autor da vida, da terra e do universo, mas Deus assinou a sua obra para que não ficasse dúvida alguma. Bora então, Rafael, próximo. Gente, a minha tese é essa. Conhece esse quadro? Capela Sistina, Michelangelo. Isso, se quiser abaixar um pouquinho mais a luz, você só não pode dormir. Combinado? Ah, mas está ótimo. Gente, o que acontece? Melhorou agora, isso. Tá jóia assim, né, gente? Podemos ir? Olha só. Esse quadro talvez seja um dos mais famosos da história da arte. Isso é arte. Gente. A gente traça os estragos que o naturalismo e o darwinismo fizeram com a nossa sociedade. Um desses estragos é tirar a noção que nós tínhamos do que é arte. Agora a noção do que é arte é absurdamente terrível, não é, Marcela? Agora isso é arte, certo? Olha que coisa maravilhosa, que pintura maravilhosa. Michelangelo, pensando como retratar a criação do homem por Deus, criou esse quadro, um dos mais famosos da história da arte. Absolutamente sensacional. Ele representa o homem com as características anatômicas, né, Marcelo? Você conhece a anatomia, né? Humana, perfeitos, a musculatura, os ossos, tudo. Até está fazendo agora empalhar bichos, como é que é a arte mesmo? Taxidermia. Você trabalha com taxidermia, sabe como que é complexo o corpo de animais, de aves. E o Michelangelo foi perfeito nisso aí, nessa obra. E Deus, como é que ele retratou? Deus como Deus poderia ser retratado, cercado por anjos, está acima do homem. Obviamente que Deus não é assim, não é só uma figura, mas absolutamente sensacional. Um quadro maravilhoso, muito bem colorido, decorado. Quando você entra na Capela Sistina, imagina que você não saiba nada de arte, nada, zero. Você é um total ignorante. Imagina que foi um ET, acho que isso é uma boa analogia. Suponha que depois de milhões e milhões e milhões de anos, a única coisa que sobrou na Terra foi a Capela Sistina. Deus preservou, vai. E aí chegam os ETs aqui, finalmente. Essa é a nave do ET chegando, viu, gente? E eles começam a andar pela Terra. E a única coisa que sobrou foi a Capela Sistina. E eles entram na Capela Sistina, olham para o teto e o que eles teriam que concluir imediatamente? O ET ia falar assim, uau, uau,
Um ser de extrema inteligência um dia habitou essa terra. Um cara capaz de desenhar, de combinar cores. Olha só, essa obra tem simetria, tem charme, tem perfeição, tem propósito. Nossa, parece que um Deus criou um ser aqui nessa terra, não é? Agora, poderia ser uma outra hipótese. Talvez ele pensasse que há milhões de anos na Terra tinha um monte de lata de tinta e alguém veio e deu um chute, respingou e pintou essa obra. Qual das duas conclusões que o ET poderia tirar seria mais racional, mais provável, mais serena, mais sóbria? Obviamente de que um grande pintor pintou essa obra. A minha tese hoje para vocês será essa: o universo, a Terra e a vida são obras de arte, muito mais espetaculares do que a obra de Michelangelo. O universo, a Terra e a vida tem charme, tem perfeição, tem simetria, tem cores. O universo é colorido, a vida é colorida, a Terra é colorida, os planetas são coloridos. E são várias e várias, não é uma só, são várias e várias obras de arte. E o pior, não é um estilo só. Qual é o estilo de Deus, Marcelo? Qual é o estilo de Deus? Me diga. Contemporâneo, moderno, clássico. Não, Deus tem todos os estilos. Amém? Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E cada pintor tem um estilo. Por quê? Porque é um dos estilos que Deus tem. Ganhamos de Deus, não foi? Cada um dos nossos estilos. Então Deus tem todos os estilos. Então o pior é que são várias obras de artes. E cada uma dessas obras, um estilo diferente. Para nos deixar, a Bíblia diz, indesculpável. Irmãos, não sei quantos estão aqui, estão me assistindo e tal, foram convidados e se declaram ateus. Irmãos, eu quero dizer uma coisa, você que se declara ateu, me desculpe, eu não confio, eu não confio, eu não creio em você, eu sei que você sabe. E olha, eu quero te dizer, se você chegar para Deus e falar assim: Deus, eu nunca te vi, então não tinha obrigação de crer em você, o que Ele vai dizer? Rapaz, você não me viu, mas você contemplou as minhas obras de arte. Você viu até as minhas assinaturas. Então a Bíblia diz, Paulo em Romanos diz, que Ele se revela através da criação para que ficássemos indesculpáveis. Não há desculpa, não há como negar, Deus é uma obrigatoriedade nas evidências que nós temos. Será que de fato, Rafael, vamos fazer assim, toda vez que eu fizer assim, você troca o slide, mas nem toda vez que eu fizer assim é para trocar o slide, só que você vai ter que tomar um pouco de cuidado. Porque às vezes eu fico emocionado assim, falando, e não é para trocar, entendeu? Você é um ser inteligente, né? Consegue, tá bom. Gente, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Quem escreveu esse versículo? Olha, tem gente que fala assim, ciência, 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 aquela ciência com S. E cientista bom é cientista ateu, cientista que não crê em Deus. Boa ciência é com o meu professor de biologia. Olha, o professor publicou não sei quantos artigos. O seu índice de citação, ele tem um H127. Irmãos, quem é que tem o maior índice H nessa terra? Me diga. Paulo. Quem é autor mais citado do que Paulo, Marcelo? O que é que você acha? Tem? Não, todo domingo o índice H dele aumenta, não aumenta? O índice de citações. Ele tem várias e várias cartas que estão aqui registradas na palavra de Deus.
E todo domingo, quantos e quantos pregadores ao redor do mundo, milhares e milhares e milhares de pregadores citam as obras de Paulo, o homem mais citado. Se é por índice de citação, gente, Paulo é imbatível. E o que ele disse? É só olhar ao seu redor, a criação de Deus revela Deus, os seus atributos invisíveis. Gente, olhando a criação de Deus, a gente pode entender um pouco como Deus seria, os seus atributos. Características de Deus. Deus gosta de coisa bonita ou Deus gosta de coisa feia? Me diga. Bonita, Deus gosta de beleza. Mas de vez em quando ele acorda meio irado e faz coisa feia. Mas quando ele faz coisa feia, né, gente? É sensacional. Até as coisas feias de Deus é tão feia que é que nem aquele seu amigo. Tem aquele amigo bem feio, bem feio. É tão feio que você já começou a achar que ele é bonitinho. Deus é insuperável. Nas coisas que Deus fez, a gente vê os atributos de Deus. Deus gosta de ordem. Deus gosta de perfeição. Quando Ele faz, é 100%. Eclipses solares perfeitos. A matemática de Deus. Força igual massa vezes aceleração. Qual é o erro? Se você conhecer a massa exata, conhecer a aceleração exata, qual o erro no cálculo da força? Zero. A matemática de Deus. Os atributos invisíveis de Deus, né, Rafael? Bora. Então vamos verificar se Deus de fato assinou a sua obra. Quero começar com o universo. O pastor falou que eu tenho até as 00:45, né, pastor? Bora! Eu fiquei até 10 horas e 45 minutos no debate, ainda eu queria que continuasse por mais umas 30. Estão dispostos aí até a meia-noite, irmãos? Oh, amém. Bora, vamos lá. Gente, vou começar com o universo. Rafael, olha, eu poderia falar horas e horas e horas sobre o universo de Deus. O universo é um testemunho absurdo da existência de um Deus. Não dá para olhar para o universo e achar que isso daí é um chute em latas de tinta. Uma explosão que pegou nada para nada por nada e do nada, bum, pintou essa obra de arte maravilhosa. Não sei se vocês têm seguido as fotos do James Webb, do Hubble, dos telescópios da NASA. Fotos cada vez mais espetaculares de um universo espetacular, que um Deus espetacular pintou. O universo é uma tela, aonde Deus pintou um quadro magnífico, sensacional. E nós fomos olhar esse universo, descobrimos que na física, porque tem ajuste fino na química, na biologia, na água, na anatomia, em todas as diferentes áreas da ciência, mas fomos olhar na física e descobrimos que há 3 forças que regem o universo. 3. A força forte do núcleo, a força gravitacional e as forças eletromagnéticas. Ah, professor, tem a força fraca. A força fraca é manifestação das forças eletromagnéticas, sabemos hoje. Então há 3 forças. Por que há 3 forças? Porque os atributos invisíveis de Deus se manifestam claramente no universo que Ele fez. São 3 forças, são 3 dimensões, são 3 estados da matéria, são 3 partículas que constituem o átomo, elétrons, prótons e nêutrons. Cada uma dessas partículas são formadas por 3 quarks. Olha só, 3, os atributos invisíveis de Deus. No debate científico do século, eu lembro que o Pirula falou assim, mas então eu posso encontrar 5, também posso encontrar coisa que tem 6, posso encontrar coisa que tem 7? Até pode, mas com a multidão de exemplos, e exemplos fundamentais para as leis fundamentais do universo, não se encontram não. É tudo 3. E aí fomos estudar essas 3 forças, e o que acontece com essas 3 forças? Elas precisaram ser calibradas, para que elas pudessem estabilizar o universo. E há um conjunto muito grande do que eles chamam de constantes universais, fundamentais. Constantes que calibram a intensidade dessas forças.
A cada hora esse número muda, mas, por exemplo, na física, são 26 constantes universais. Fomos olhar os valores dessas constantes universais, não sei se você já estudou, é o ajuste fino do universo. Essas 26 constantes universais têm o valor exatinho que elas precisariam ter para que o universo fosse estável. E qualquer mudança em uma dessas 26 constantes universais, um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, o universo ardendo se desfaz. Irmão, quem seria bobão o suficiente para achar que isso daí foi o produto de uma grande explosão? Irmãos, a nossa fé é racional. Loucura não crer em Deus. 26 constantes, exatamente. A analogia que eu faço sempre é muito legal. Imagina que você está naquele Jogos Mortais. Conhece? E tem um rádio assim. E aí você está dentro de uma sala, os Jogos Mortais começam e a sua tarefa é essa. Você tem 26 botões nesse rádio, são 26 botões de sintonia. Você vai mexer nesses botões, quando você soltar o último botão, se você acertou todas as sintonias, todas as frequências em cada um desses 26 botões, e a rádio do universo tocar, você estará salvo. Se você errar um pouquinho para a direita, para a esquerda, a frequência em um desses botões, um só, um pouquinho para a direita, para a esquerda, e a rádio não tocar, o quarto explode. E aí começa o jogo. O que você faria? Eu faria assim. Eu mexeria no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. Quando chegasse no 26º, antes um pouquinho de soltar, eu faria aquela oração que todo bom cristão tem que fazer nessa hora. Qual seria? Senhor, receba-me na sua glória. Soltaria o botão e bum! Obviamente que o quarto explodiria. Por quê? Qual é a chance de você acertar de primeira a sintonia de 20? Às vezes você só tem um botão e você não acha a rádio, não é? Fica procurando. Mas tem que acertar de primeira, senão o universo se desfaria. Irmãos, há alguma chance de o universo ser finamente ajustado como o nosso universo é? É zero. Esgota os recursos probabilísticos do universo. Há ou não há um Deus? Ele se mostra ou não se mostra na sua criação? Já do início, 26 constantes universais. Você vai para o átomo. Quem sabe química aqui? Um pouquinho de química. Opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem sabe, não sabe muito, mas um pouquinho, uma noçãozinha tem. Deixa eu ver. Quem é completamente ignorante de química? Ô, glória! Deixa eu falar um pouco de quimiquez. Química é difícil, mas quando eu explico, fica fácil. Fica muito fácil. Olha só, a gente vai olhar para o átomo. Está vendo o átomo ali? O átomo é constituído de prótons, nêutrons e elétrons. E eu tenho que dar aula desse negócio. Quando eu vou dar aula desse negócio, eu tremo, porque eu sei que tem algum aluno pentelho que vai fazer umas perguntas pentelhas. A primeira pergunta pentelha que ele me faz é assim: professor, o senhor disse que no núcleo só tem prótons e nêutrons. Eu falo, sim. E eles estão tudo juntinho, né, professor? Eu falo, sim. Vai, pentelho. Mas, professor, próton é próton. Tem carga positiva. E o senhor disse que positivo repele positivo, professor. O que esses prótons estão fazendo lá, tudo juntinho, junto com o nêutron? Aí eu falo assim, sabe o que é? Tem uma força absurdamente sensacional, maravilhosa, que age só no núcleo dos átomos, para estabilizar o núcleo. É a tal da força forte. Age a pequeniníssimas distâncias e só age no núcleo. Aí ele fala assim, nossa, professor, da onde surgiu isso? Eu falo, não sei, né? Uma evidência claríssima que um Deus de extrema sabedoria calibrou suas forças para que agissem exatamente aonde elas precisariam agir. Irmão, tem dúvida? Cabeção! Tem dúvida? Não é? Gente, é claro e evidente que um ser de extrema competência foi lá e colocou uma força para agir, para segurar o núcleo. O núcleo começa a crescer muito, ele começa a ficar instável. Tem os radioisótopos que começam a emitir radiação.
Olha só. Mas o pior vem depois. Aí o professor está dando aula aqui, né? Falando, agora os elétrons estão ao redor desse núcleo. Aí o aluno fala assim, professor, e o que eles fazem? Ficam rodeando o núcleo. Ah, mas professor, elétron rodeando o núcleo pelas leis de Newton deveria perder energia cinética e... Sabe o que é esse barulhinho? O universo se desfez. Os elétrons deveriam colapsar no núcleo, né, professor? Porque elétron agora é negativo. Um monte de próton lá no núcleo devia estar atraindo esse elétron. Aí você tem que chegar para ele e falar assim, calma, muita calma nessa hora. Os elétrons estão presos em orbitais atômicos. Regiões descritas por equações matemáticas extremamente complexas, as equações de Schrödinger, da física quântica, aquela ciência que quanto mais você estuda, menos você entende. Eu nem vou falar da equação de Schrödinger aqui, porque nem eu entendo muito bem. Viu, seu pentelho? E 4 números quânticos. Números quânticos, professor? Números mágicos, sabe? O número quântico principal, o número quântico secundário, o número quântico de spin e tudo mais, regem a energia, a posição, a forma e a direção desses orbitais. Aí você coloca o orbital S redondinho, bonitinho, o orbital 2P com seus lóbulos, os orbitais D e F, cada um mais lindo que o outro. Aí você fala, da onde surgiu isso, professor? Aí você, se você é um professor naturalista, daquela grande explosão do Big Bang. Irmãos, mais uma assinatura claríssima que um grande Deus aprisionou os elétrons para que eles não colidissem com o núcleo. Estabeleceu uma outra regra empírica lá, a tal do princípio de exclusão de Pauli. Quem sabe química aqui sabe que o princípio de exclusão de Pauli só nos deixa colocar 2 elétrons por orbital. Mas por que não é 4? Por que não é 6? Ninguém explica. Ninguém explica Deus, do crente ao ateu. Ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Ninguém explica Deus. Ele pôs uma regra, para quê? Para que a gente tivesse a periodicidade da tabela periódica. Tem periodicidade, tem grupos, tem períodos. Há ou não há evidências de um grande Deus? Amém? Bora! Volta aqui o Rafael, volta isso. Olha, e a gente vai lá, consegue voltar, Rafael? Voltar é assim, ó. Isso, maravilha. É que não é que eu faço um sinal e ele enxerga. É que esse é um novo trocador de slides, movimentado pela ação da minha mão, desenvolvido pelas organizações Tabajara. Quem lembra das organizações Tabajara? Levanta a mão, seus veinhos, hein? Ó. Os jovens aqui, ninguém levantou a mão, viu? Olha só, o Senhor com sabedoria fundou a terra com inteligência, estabeleceu os céus. Irmãos, o universo não é acéfalo, não é despropositado, não é burro, portanto. O universo é extremamente inteligente. Há sinais claros de inteligência e de sabedoria no universo. Para que possamos ver, entender, possamos ter uma fé racional. Eu não tenho fé para ser ateu, eu não tenho o tipo de fé dos ateus. Fé no impossível. Fé de que explosão, flutuação quântica. Gente, flutuação quântica formou o universo. Você sabia que flutuação quântica é um modelo da física teórica, da física teórica, que diz o seguinte, porque físicos teóricos habitam 2 mundos, não é? Um mundo onde eles se alimentam, aquele mundo real, eles vivem, têm seus filhos e tudo, e o outro mundo, o mundo da física teórica, onde eles criam a teoria das cordas, 12 dimensões, os buracos de minhoca, onde você viaja por elas, não é? E as flutuações quânticas. Flutuações quânticas são flutuações que fazem coisas pipocar do nada. Alguém já viu alguma coisa pipocar do nada, Marcelo? Já viu? Não, né? Agora, para flutuações quânticas agirem, o pior que não é o nada. A própria física teórica diz que flutuações quânticas agem no vácuo quântico.
Agora, o que nós tínhamos antes do Big Bang? Não tínhamos matéria, não tínhamos espaço, não tínhamos energia, não tínhamos tempo. Portanto, o que a gente tinha? Nada. Um nada absoluto. Nada absoluto. Não há matéria, não há espaço, não há energia, não há tempo. Às vezes a gente fica pensando que antes do Big Bang havia um vazio no universo. O universo estava vazio. Não tinha universo, gente. Não tinha dimensão. Não tinha tempo, não tinha nada. Agora o nada, o que o nada faz? O nada não faz nada. Você acha que o nada pegaria o nada? Nada pega alguma coisa? Ainda pega o nada? Nada pega o nada. E o que ele quer fazer com esse nada? Nada, porque o nada não quer fazer nada, né? Não, mas no Big Bang o nada pega o nada. E o que ele quer fazer com esse nada? Nada. Mesmo ele não querendo fazer nada, ele faz tudo. Isso é ciência. Aquela ciência com S. Ciência, ciência, ciência. A ciência, ciência, ciência das nossas origens é uma ciência com S. Portanto, é falsa. Bora, Rafael. Gente, e aí o que Deus fez com o nosso universo? Ele criou uma multidão de estrelas. Hoje a gente sabe que são 600 sextilhões de estrelas. No mínimo dos mínimos dos mínimos. Agora, o que ele fez com essas estrelas? O que ele fez com essas estrelas? Ele é um designer, ele é um artista. Ele criou obras de arte, as galáxias. E o que ele colocou no centro das galáxias? Buracos negros para estabilizar essas galáxias. E ele criou o quê? Galáxias espirais, elípticas, esféricas. Ele só não criou um tipo de galáxia, as protogaláxias, que o modelo do Big Bang assume. Por que Deus não criou protogaláxia? Porque Deus não é Deus para criar proto. Nada, nem protocélula, nem protogaláxia. Quando ele cria, pronto. A Bíblia diz que quando ele terminou a sua obra, ele viu que era tudo muito bom. E ele organizou todas as estrelas em estruturas magníficas. Hoje nós sabemos que existem pelo menos 20 trilhões de galáxias pelo universo. Em cada uma dessas galáxias, de 100 a 200 bilhões de estrelas. A conta dá 600 sextilhões. Irmão, sabe o que é 600 sextilhões? Vamos começar a contar? Eu falo 1, você fala 2. 3, 4, 5, 6. Gente, 2 eternidades a gente não teria terminado a conta. Pastor Edson, dizem que no céu a gente não vai ter muita coisa para fazer. Gente, já pensou se Deus organizar a cada dia no céu um passeio para uma dessas estrelas? Amém? 600 sextilhões de estrelas para a gente visitar. Olha, ainda tem muito mais, porque cada vez esse número aumenta. Tudo organizadinho, tudo organizadinho. Irmão, se fosse uma grande explosão que tivesse criado o universo, como é que estariam essas estrelas no universo? Como quarto de adolescente. Não é, Ninoca, querida? O Nicolas diz que onde a Nina fica lá, parece que é a caverna do dragão. A mesa da Nina parece uma caverna do dragão. Outro dia eu fui lá no computador dela, né? Tudo jogado assim, né? Negócio de esmalte de unha e tal, e tudo. Olha só, gente, mas Deus é um Deus de ordem. É um Deus de beleza, de organização. Olha só, ele botou um buraco negro no centro, organizou todo mundo, tudo certinho, em estrelas. E em Salmos 19, de 1 a 4, diz: os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Conhecimento, lembra que eu estava falando de conhecimento? O universo revela conhecimento. Pelo universo você conhece melhor que foi um grande Deus que fez todas as coisas. Você conhece melhor como Deus é. Deus é um Deus de ordem. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. E as palavras, suas palavras até os confins do mundo. Gente, tem um grande paradoxo de como que um universo jovem permitiu que a luz de todo esse universo já tivesse chegado na terra. Sabe por quê? Porque Deus quis que todo o universo proclamasse a sua glória. Para quem? Para mim e para
você, para que a gente pudesse observar. Deus deu um jeitinho da luz chegar. Amém? É uma obra de arte, a tela em que Deus pintou a sua obra. Amém? E aí a Bíblia diz que o seguinte: existem um número muito grande de estrelas no universo. Para o homem, incontável. Sabia que quando descobrimos os telescópios, montamos o primeiro telescópio, fomos observar os céus, e os homens, quando começaram a observar os céus com os seus telescópios, contaram o número de estrelas, 5.300 e pouco, e anunciaram ao mundo: contamos o número de estrelas do céu. Maldito homem que confia no homem e nos seus telescópios, amadores inclusive. Se você tivesse lido a Bíblia naquele tempo, você fala assim: está errado isso aí, está errado isso aí. Por quê? Isaías 40, 26 diz: levantai ao alto os vossos olhos e vede, quem criou essas coisas foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza de suas forças, e por quanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. A Bíblia diz que o número de estrelas do universo é incontável, mas Deus chama-as todas pelo seu nome. E hoje nós sabemos que o número de estrelas que Ele chama pelo nome é pelo menos 600 sextilhões. Irmãos, às vezes você ora para Deus e fala assim: Senhor, aqui é a Maria que está falando contigo. Aí você fica pensando: mas será que Deus me conhece pelo nome? Maria? Irmãos, conhecer gente pelo nome para Deus é facinho, tá? Ele chama 600 sextilhões de estrelas pelo seu nome. Ele conhece a todas elas. E a Bíblia diz que elas respondem: presente, Senhor. Não é? Levantai vossos olhos. Irmãos, o que você precisa fazer para crer em Deus? Para entender que Ele existe? É só levantar os seus olhos e contemplar o universo que Deus fez. A luz está chegando aqui para que você saiba que há um grande Deus, que fez todas as coisas. O universo é infinito? Não, Deus contou. Deus poderia contar um número infinito de estrelas? Me diga. Tem gente que acha que sim, eu acho que não, tá? Deus poderia contar um número infinito de estrelas? Não, por quê? Porque um número infinito, por princípio e definição, é incontável. Deus não pode contar coisas incontáveis. Deus conseguiria construir uma pedra que Ele mesmo não conseguiria levantar? Claro que não. Deus conseguiria mentir? Não, porque se Ele mentisse, Ele não seria Deus. Deus pode criar um ser maior que Ele? Não. Por que Ele não pode? Porque tem um princípio. Nenhum efeito é maior do que a sua causa. Então Ele não pode criar um ser maior que Ele, mais poderoso do que Ele. Inclusive todo o poder está nele. Olha só. Então nós sabemos que o universo é finito. Por quê? Porque inclusive Ele diz que Ele mediu o universo com a palma das suas mãos. Olha que grande Deus. Bora, vamos lá, gente. E aí Ele pintou todas as estrelas, irmãos. As estrelas são coloridas, elas não são brilhantes. A gente enxerga brilhante no céu porque tem pouca luz, mas se você se aproximar um pouco das estrelas, todas as estrelas são coloridas. Todas as estrelas são coloridas. Volta, Rafael, um pouquinho. Todas as estrelas são coloridas. Tem estrela de tudo quanto é cor. Tem estrela vermelha, amarela, roxa, azul. Sensacional. Por que elas são coloridas? Porque os nossos olhos detectam a radiação que elas emitem e transformam essa radiação numa imagem colorida. A cor não existe, ela só existe nos nossos cérebros. Então elas são coloridas para o nosso cérebro. Você sabia que tem animal que não enxerga a cor? Diz que cão e gato enxergam em quantos tons de cinza? 40? 50 tons de cinza, tá sabendo, hein, linda? Assistiu o filme, hein? Assistiu o filme, hein? Gente, eu não sei quem entrou na cabeça do gato e do cachorro para descobrir que eles só enxergavam em cinza. Mas nós enxergamos em mais de 10 milhões de diferentes tonalidades de cor. O show é para nós.
Agora, tem estrela de tudo quanto é cor. Só não tem estrela, quem assiste minhas palestras sabe, só não tem estrela verde. E por que não tem estrela verde, irmão? Porque o Palmeiras não tem mundial. Amém, irmãos? Marcelão não gostou não, né, Marcelo? Pastor, você é santista? Corintiano. Também o pastor da igreja é corintiano. Gente, eu não sou corintiano. Eu sou do time que todo cristão deveria torcer. Um amor ágape, sem recompensas. Qual seria? Ponte Preta. Macaquinha querida, mais amada do Brasil. Tem 7 vice-campeonatos, mas não tem nenhum campeonato. Olha aí. É assim, amor ágape mesmo, entendeu? E o verde, eu tenho um problema com o verde, né? Sendo ponte pretano, Guarani. Bora, gente. Gente, a gente vive na melhor galáxia, sabia? Essa é a Via Láctea. Entre 20 trilhões de galáxias, Deus nos colocou na melhor galáxia. A melhor galáxia hoje conhecida no universo para acomodar a vida seria qual? A nossa. Deus nos colocou, tá vendo ali, ó, Earth, tá em inglês, né? É ali onde a Terra está. Estamos no centro dessa galáxia? Não, ali tem um buraco negro, sugador de matéria, atividade cósmica intensa demais. Lá você teria que fazer a mesma oração: Senhor, receba-me na sua glória. Mas não, estamos do ladinho do braço. O braço se movimenta, a gente se movimenta junto com o braço. Mas a gente está quase dentro do braço, sabe por quê? Porque a gente está próximo da atividade cósmica. Então, quando você apaga a luz de noite no sertão, você vê todo aquele show maravilhoso de estrelas, testificando que há um Deus que fez todas as coisas. Mas o braço não passa pela terra, por quê? Porque se nos abraçasse esse braço, estaríamos extintos aqui, a gente viaja junto. Todas as simulações hoje que têm sido feitas mostram que a Terra está na suíte presidencial do universo, irmãos. Amém? Deus, quando foi reservar um quarto para você, não pegou um quarto para 1 estrela, 2 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, 6 estrelas. Pegou o melhor quarto, como o pastor Edson fez para nós hoje, né, pastor? Não foi, linda? Que quarto maravilhoso. Ele escolheu a suíte presidencial do universo. Irmão, quando você acorda, você agradece a Deus? A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã. E aí quando você acorda e fala: Senhor, graças te dou, porque mais uma vez a misericórdia do Senhor se renovou sobre a minha vida. Graças te dou, estou nesse planeta sensacional. Graças te dou, Senhor, que o Senhor escolheu para mim a suíte presidencial do universo. A gente se esquece às vezes de agradecer a Deus, sabe por quê? Porque nós estamos mal acostumados. Conhece a música, Marcelo? Mal acostumado, você me deixou mal acostumado com o seu amor. Então, traz de volta o seu carinho, sem você não posso ser. Irmã, a musiquinha sabe, mas o coro aqui não canta na igreja, né? Na hora dos corinhos, dos louvores, né? Muito bem. Gente, nós estamos mal acostumados. É graça demais para merecedores de menos. Graças demais para merecedores de menos. Deus é misericordioso conosco, não é? Pôs-nos na suíte presidencial do universo. Na melhor estrela, irmãos, 600 sextilhões de estrelas. O Sol é a melhor estrela para ter um planeta do lado acomodando vida, sabia? Não há estrela melhor que o Sol. O Sol é uma usina de produção de energia atômica, fusão nuclear. Mas ele fica lá bonitinho, né? Você já olhou para o Sol? Atentamente? Ficou cego, né? Você olhou atentamente. Mas dê uma olhadinha assim, né? De relance. Ele está lá paradinho, bonitinho, produzindo a energia certinha. Radiação colorida, infravermelho, ultravioleta. Aquecendo a Terra bonitinho. A melhor estrela, a estrela calminha, ela não fica nervosa, não é? Ela não explode, ela não tem companheiras como muitas estrelas têm.
Estamos na distância certinha do Sol. Se a gente estivesse mais próximo do Sol, a gente cozinharia. Se estivéssemos mais afastados, a gente congelaria. Tem muita gente aqui em Araraquara que está congelando hoje, né? Me disseram. 20 graus Celsius, a pessoa já parece carioca, né? Mas, cara, já pensou? Sabe qual é a temperatura do universo? Menos 273 graus Celsius. E a gente está aqui aquecidinho do lado do Sol. O planeta Terra gira 24 horas, então esquenta e esfria, esquenta e esfria, esquenta e esfria, que nem um frango no domingo, né? Bonitinho assim. Olha só, os outros planetas servem para quê? Proteção para a Terra. Júpiter ali, está vendo Júpiter, aquele degradê? Se ele estivesse mais próximo da Terra, ele protegeria Vênus. Se ele estiver mais afastado, ele protegeria Marte. Mas ele está na distância certinha para proteger a Terra. Quando um astro errante vem tentar bater na Terra, ele atrai por gravidade ou desvia. Ele é um protetor cósmico, um guardião cósmico. Todos eles nos protegem. A Lua é o último aspirador de pó, catando os fragmentozinhos pequenos que tentam bater na Terra. Por isso que ela tem tanta cratera lá. E aí, quando escapa um, o que acontece? Queima na nossa atmosfera e a gente vê o quê? Uma estrela cadente. Irmão, sabe o que é uma estrela cadente? Estrela cadente é um asteroide que escapou de todos os protetores que Deus criou e que, se não tivesse a atmosfera certa, cairia na sua cabeça. Mas queima e dá aquele show maravilhoso. Por isso que eu digo que a gente tem que, nessa hora, fazer a oração da estrela cadente. Conhece a história, a oração da estrela cadente, Marcelo? Irmãos, da próxima vez que você observar nos céus que Deus criou uma estrela cadente, você tem que fazer a oração da estrela cadente. Senhor, graças te dou, porque habito esse planeta sensacional na suíte presidencial do universo, Senhor. Do lado da melhor estrela, o Sol, todo protegido por esses planetas, a Lua, Senhor, que o Senhor fez como o último aspirador de pó do universo. Mas, Senhor, eu vi agora que um astro aí acabou de escapar de todas essas proteções que o Senhor fez. Ele é pequenininho, deu um jeitinho, escapou da atração gravitacional de Júpiter e quase caiu aqui na Terra, Senhor. Mas percebi, Senhor, que o Senhor fez essa atmosfera maravilhosa, densa. E ele queimou na atmosfera. E antes de cair na minha cabeça, foi desintegrado. E o pior, Senhor, que eu percebi também que, além dos seus atributos de onipotente, onisciente, onipresente, o Senhor também é bem exibido e exagerado, hein, Senhor? O Senhor deu o seu show, que coisa linda. Graças te dou, Senhor. Amém. Guardou a oração da estrela cadente? Quem vai fazer da próxima vez? Amém. Oração da estrela cadente. Desde o nascer até o pôr do sol, que o nome do Senhor seja louvado. Tem gente que cultua o sol, gente. Nós temos que cultuar aquele que criou o sol e colocou do lado da terra para nos aquecer e proteger. Maravilhoso, não é? Uma das grandes assinaturas de Deus no universo da vida veio recentemente através dos telescópios da NASA. No meu último debate eu disse, NASA uma grande amiga do criacionismo, da criação de Deus. A NASA, ultimamente, deu para lançar telescópios para provar que não foi Deus que fez todas as coisas. O Hubble e o James Webb, além de outras utilidades, obviamente, tinham uma missão principal, provar que o Big Bang aconteceu. Eles queriam tirar uma foto do início do universo, para mostrar no início do universo protogaláxias, todas desestruturadas, provar que a era das trevas tinha acontecido, que a nucleossíntese dos elementos tinha demorado bilhões e bilhões de anos. Bora tirar essa foto para deixar essa questão estabelecida. Foram lá tirar a foto, o que aconteceu? O professor Adalto Lourenço, na sua última palestra que ele deu, ficou gravada, antes de se transferir, porque crente não morre, se transfere, né? Ou é transferido. O que aconteceu? Ele fez uma palestra, falou assim, olha, gente, está vendo esse modelo? O modelo do Big Bang? Vão querer tirar uma foto naquela posição indicada pela
seta vermelha, bem no início do universo. E essa foto, para eles, mostrará o universo em evolução, em formação. Vai aparecer lá praticamente tudo meio negro, mas uma estrelinha, uma protogalaxiazinha, e eles vão dizer, olha, provamos que o universo foi formado no grande Big Bang. Que Deus nem sequer precisa colocar nem o pezinho na porta da ciência. Não precisamos de Deus. Com esses telescópios, vamos provar que o universo foi formado por processos naturais não guiados. Mas o professor Adalto Lourenço falou o que, gente? Vamos dar uma olhadinha nessa foto? As fotos do James Webb, do Hubble, olha só o que aconteceu. Próximo. O professor Adalto Lourenço falou assim, esses telescópios mostrarão nessa foto o universo em formação? Não. As fotos mostrarão no universo primitivo estruturas completas, complexas e perfeitamente funcionais. Quem acertou, gente? A NASA ou o professor Adalto Lourenço? A NASA ou o professor Adalto Lourenço? Todos os cosmólogos, astrofísicos da NASA, todos os físicos que tinham um modelo cosmológico padrão, como a sua Bíblia, o modelo de referência para a formação do universo, apostavam que o universo apareceria primitivo, com estruturas primitivas. Mas o professor Adalto Lourenço, baseado na palavra de Deus, disse que o universo aparecerá completo, complexo e perfeitamente funcional. A foto chegou, e quem ganhou? Vamos dar uma olhadinha, Rafael? Bingo! Essa é a foto mais espetacular da história da ciência. Essa é a foto do início do universo. Essa primeira foi tirada pelo Hubble, depois com o James Webb. O que veio na foto? Veio um universo completo, complexo e perfeitamente funcional. Cheio de estrelas, cheio de galáxias. Esses pontinhos aí são galáxias. Fomos olhar as galáxias, as mais primitivas, 200 milhões de anos, 150 milhões de anos depois do Big Bang, o que a gente conseguiu chegar, as galáxias já estão prontas. Tem galáxia espiral, elíptica, esférica, de tudo quanto é tipo. Por quê? Porque Deus é um designer, Ele gosta de fazer coisas diferentes, bonitas e variadas. Só não tinha lá o que eles esperavam encontrar, as protogaláxias disformes ainda crescendo. Não apareceu a era das trevas. Os elementos já estão todos lá. As estrelas coloridas já estão todas lá. Por que as estrelas são coloridas? Porque elas evoluem? Não, porque Deus gosta de colorir. Pintou todas as estrelas já desde o início. A foto foi sensacional. E aí veio a foto do James Webb. O que aconteceu? Bingo, de novo, igualzinha. O pior é que a gente foi tirando foto ao longo do tempo, a gente vê que o universo não muda ao longo do tempo. Por que ele não mudou? Porque ele não teve tempo de envelhecer. O James Webb mostrou que o universo foi feito pronto, completo, complexo, perfeitamente funcional e há pouco tempo, alguns milhares de anos, não milhões. Sensacional. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele pelo Espírito da sua boca. O professor Adalto Lourenço acertou porque ele lia Salmos, ele lia a Bíblia, ele lia Gênesis. Tem cristão que é evolucionista teísta, acha que Deus guiou a evolução. Irmão, você é dessa categoria de cristão? Eu também já fui, 40 anos, mas se converta, irmão. Abandone essa lorota. Tem crente que é big banguista, irmão, eu também fui. Você é big banguista? Abandone essa lorota, se converta à palavra de Deus, irmãos. Amém? Opa, então você era big banguista, é? Irmãos, olha o que Salmos 33, 9 fala. Pois ele falou e tudo se fez. Ele mandou e logo tudo. Jesus, quando falou para Lázaro, pastor Edson, Lázaro, sai para fora. Lázaro, lenta, gradual e sucessivamente, ao longo de milhões e milhões de anos, foi saindo. Foi assim, pastor? Quando ele disse para a mulher que vertia sangue, né?
senti que de mim saiu o poder. O poder de Jesus foi saindo lenta, gradual e sucessivamente. E a mulher está até hoje esperando ser sarada por completo. Não, ela foi curada instantaneamente. Esse é o nosso Deus. Quando Ele fala, acontece. Quando Ele fala, acontece. Quando Ele libera. Por que Jesus falou, Lázaro, sai para fora? Por que Ele explicitamente mencionou Lázaro, sai para fora? O nome de Lázaro. Porque se Ele falasse, sai para fora, o que aconteceria? Saía todo mundo, gente. Porque o poder da palavra de Deus é... Se Ele falou, sai para fora, sai todo mundo, gente. Ele falou, sai então. Mas Ele disse Lázaro. Ele falou, epa, só chamou o Lázaro, gente. Calma aí. Não foi? É nesse Deus que você crê, irmãos? Amém, amém. Posso ter um glória, aleluia, amém. Amém, amém. Esse professor da Universidade de Yale, eu mostrei ontem no debate lá, não foi ontem, na sexta-feira, esse slide. O professor da Universidade de Yale disse o seguinte: você passa do nada para um universo completamente formado num piscar de olhos. Essas fotos, gente, e contra foto no argumento, certo? O meu debatedor ficou assim, não, nós temos modelos matemáticos, a gente fez várias contas, não sei o quê, e o universo tem 3,8 bilhões de anos. Eu falei, mas a gente tem a foto. Fique com suas contas, eu vou ficar com a foto. Maldito homem que confia em contas. Conta eu posso fazer para tudo, não posso? Contas matemáticas, gente, a gente pode calcular um monte de coisa, mas a foto revela a realidade. Olha só, o universo feito pronto. E esse professor da Universidade de Yale, citei esse pronunciamento, ele disse, você passa do nada para um universo completamente formado. Ele estava falando de uma galáxia, mas você está falando do universo, num piscar de olhos. O que é piscar de olhos, gente? Deus piscou os seus olhos e o universo... Ele não piscou os olhos. A Bíblia diz que Ele falou. Como é que Deus libera o poder que Ele tem? Pela palavra de Deus. Eu não sei se Jesus falou, haja vinho. Será que Ele pensou? Falou? Mas a sua ordem foi obedecida, não foi? Imediatamente. Vamos lá, bem rapidinho agora. Gente, então quanto tempo tem o universo? Exatamente como a Bíblia sempre anunciou. Fizemos um monte de compromissos. Falamos que Ion eram eras. Que havia um hiato, uma lacuna. Que absurdo aquilo, gente. Satanás cai do céu, destrói a terra. Só porque a Bíblia diz que a terra não estava ainda estruturada para ter vida. Não, estava sem forma, estava destruída. Deus precisou reconstruir. Deus deixou a terra lá parada por um tempão, depois que Ele estruturou, o período de estruturação da terra. Já viram essas lorotas por aí? Irmão, lorota. Hoje a gente sabe que são lorotas, por quê? Porque a Bíblia já dizia que era lorota, mas agora a ciência confirma que são lorotas. A Bíblia diz que em 6 dias criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo que neles... A genealogia e cronologia de Gênesis foram escritas não por acaso, para que a gente fizesse as contas. Irmãos, quem venceu o debate? Os que fizeram compromissos com os milhões e milhões de anos, que falaram que Ion eram eras, que Gênesis era alegoria, poesia... Ou o professor Adalto Lourenço, que bebeu da palavra de Deus, um cristão raiz. Quem ganhou? Adalto Lourenço. As nossas professorinhas da IBD, que ensinaram o professor Adalto Lourenço. Eu sempre digo, as professorinhas da IBD venceram, irmãos. Não foi? Irmãos, a terra é jovem, o universo é jovem, a vida na terra é jovem. Exatamente como a Bíblia sempre anunciou. A Bíblia sempre anunciou. Nós que deturpamos, corrompemos, torturamos a palavra para que ela contasse outra coisa. Ela nunca contou, tá? Ela se manteve firme. Amém? 6.000 anos, gente. Bora, vamos lá. Vamos lá, Rafael, agora eu tenho... Então, gente, como é que é o modelo? Será que é aquele lá? Não, é esse aqui, ó. O pessoal diz que eu não creio no Big Bang. Eu creio no Big Bang. No Big Bang de Deus. Como é que Deus criou o universo com o Big Bang? Ele disse assim, haja universo e bang!
o universo foi feito. E o bang de Deus foi bem big. Olha lá, eu mostrei esse modelo lá no debate, né? O universo foi formado. E passou tão pouco tempo, 6.000 anos, que não deu nem para ver envelhecimento. Ele está novinho, do jeito que foi feito, gente. Ah, mas tem um monte de estrela de diferente cor, porque Deus gosta de colorir. Ah, tem uma estrela que explode, porque Deus gosta de pirotecnia. Ele gosta de show. Não é? Deus é Deus. Amém? Gente, assista, tem vários podcasts. João Paulo Reis Braga, antes era o professor Adalto Lourenço e eu, agora é eu e o João Paulo Reis Braga, o Batman e o Robin, né? Defendendo essa verdade aí. Terça-feira a gente vai fazer mais um react, vou falar para você assistir. Gente, e as assinaturas de Deus na Terra? Vou passar rapidinho, já falei bastante da Terra, mas Rafael, agora é bem rápido. Temos uma atmosfera que nos protege da radiação ultravioleta, você sabe muito bem disso, nos filtra a radiação nociva, deixa passar o UVA, corta um pouco do UVB e bloqueia todo o UVC. Como é que ela faz isso? Com uma química sensacional, a química do O UVC bate no O, que é o oxigênio, e forma o O. O O reage com o O e forma o O, que é o ozônio. Agora o ozônio vai lá e filtra o UVB. E agora o ozônio, quando filtra o UVB, bate certinho a radiação com a energia vibracional do ozônio, ele rompe a ligação e forma O mais OO. E agora o O reage de novo com o OO e forma o O. É uma química circular, autorregenerante. Sensacional. E o UVA, que é do bem, não é absorvido, passa direto na nossa atmosfera. Bora, né, Rafael? Gente, temos um campo magnético protetor. Quem assistia Dr. Smith na Perdidos no Espaço? Oh, seus velhinhos. Eu assistia também, tá? Gente, a minha idade assim não é pouca, mas depois de um certo tempo, você não tem que olhar mais a idade, você tem que olhar o estado de conservação. Não é? Gente, um campo magnético protetor. O campo magnético desvia o vento solar para os polos. E lá ele dá o seu show, a aurora boreal. Olha lá, bonitinho. E o pior é que na aurora boreal tem um pouquinho de verde. Ah, que coisa ruim, gente. Próximo. Tem a lua. Gente, a lua inclina a Terra em 23 graus e meio. Então nós temos primavera, verão, outono e inverno. Outro dia eu fui no Nordeste e disseram, aqui não, professor, aqui é só 2 estações. Verão e estação rodoviária, só. Não é? Ou tem 3 estações, quente, muito quente e escaldante, fervendo. Pô, inclina direitinho. Aí a lua cria as marés. E água parada é dengue, é morte. Se a lua estivesse mais próxima, seria um tsunami. Se estivesse mais afastada, a água estava parada. Mas está na posição certinha para criar a marezinha certinha, que movimenta certinha a água, para que não tenha morte na água, tenha vida. Bora, gente. Olha o próximo, gente. O Sol é maior que a Lua, certo? 400 vezes maior, mas a Lua está 400 vezes mais perto da Terra. 400 vezes mais perto da Terra. Então, quando a Lua, se intercala entre o Sol e a Terra, a Lua cobre o Sol, quanto, irmão? 99? 101? 100%. Uma coincidência cósmica. E aí nós temos na Terra eclipses solares perfeitos. Mas, irmãos, aonde você teria que estar? Aonde você teria que estar para observar um eclipse solar perfeito? Aonde você teria que estar? Dá uma olhadinha aqui. Exatamente na superfície da Terra. Se você estiver voando com um avião, ou se você estiver lá nas profundezas dos mares e olhar para o céu, você não observaria o eclipse solar perfeito. Daria um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então o show é para quem? É para mim, para você, que estamos na superfície da Terra. É o único lugar no universo onde você observa um eclipse solar perfeito. E para que serve o eclipse solar perfeito? Para o louvor da glória do nosso grande Deus.
Da próxima vez que você observar um eclipse solar perfeito, o que você deve fazer, irmãos? Dobre os seus joelhos e diga: quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Esse espetáculo, inclusive, é itinerante, vai passando por todos os lugares da terra, para que todos vejam quão grande é o nosso Deus. Amém? Irmãos, e a lua? E a lua? Tem diferentes fases da lua. Lua cheia, quarto crescente, quarto minguante, não tem? E tem também, né, Rafael, lua de tudo quanto é cor. Deus é um artista, não é? Qual é a cor da lua? Cor de terra, acinzentado? Mas um efeito da luz do sol branca batendo na lua, sendo refletida para a terra, dependendo da posição e da atmosfera da terra, a gente vê luas coloridas no céu. Tem lua vermelha, lua amarela, lua degradê, só não tem lua verde. Obviamente, Deus não ia gastar tempo pintando de verde. Coisa horrorosa. Gente, próximo. A atmosfera da Terra não se perde, gente. A atmosfera da Terra é gasosa. E todos nós temos que admitir que gás escapa. Não escapa, irmãos. E escapa muitas vezes? Facinho. 20 vezes por dia, na média. Sabia? O gás não escapa, gente. Por quê? A gravidade da Terra prende. Se a gravidade da Terra fosse maior, ele se tornaria líquido. A estrela cadente cairia na tua cabeça. E você não conseguiria respirar. Afogava nesse líquido. Se a atmosfera da Terra, se a gravidade da Terra fosse menor, o gás... Sabe o que é esse barulhinho? É o gás escapando para o espaço, gente. Não é sensacional? A atmosfera da Terra é densa o suficiente para queimar a estrela cadente. Olha lá, era um asteroide que ia cair na tua cabeça. A composição da atmosfera da Terra é certinha, nitrogênio e oxigênio. Oxigênio para nossa energia, nitrogênio para nossas proteínas. Se tivesse mais oxigênio, no seu aniversário você ia comemorar, sua esposa querida, meu querido marido, acenderia a velinha e você explodiria, irmão. Não, mas não explode, bonitinho. Se tivesse menos oxigênio, asfixiado. O nitrogênio para as nossas proteínas. Quando cai um raio, irmãos, para que serve raio? Me diga, um bom cristão tem que saber. Para que serve raio? Se Deus fez, é bom. Ele disse que era tudo muito... Porque tem gente que acha que raio só serve para o raio que o parta, né? Maldiçoar o seu inimigo. Gente, o raio, quando o raio cai, ele atomiza o nitrogênio. N reage com O, forma o quê? NOO. NOO reage com a água, H2O, e forma o quê? H2NO3. H2NO3 chove nitrito no solo. As bactérias nitrificantes pegam aquele nitrito, transformam em amônia. Amônia é adubo para o alface. O alface cresce. Se você é meio apressado, come a saladinha. Se você quer esperar um pouco mais, espera a vaquinha. A vaquinha vem, se alimenta do alface. Você pega a vaquinha e faz um churrasco de picanha. Quem dá a picanha, irmãos? Deus. Deus. É Deus que nos dá a picanha, irmãos. Olha só. E se você é apressado, você come o alface. Bora! Gente, a atmosfera é densa o suficiente para que a gente possa voar. Os pássaros possam voar e a gente também, graças ao grande pioneiro mundial da aviação, Alberto Santos Dumont. Os irmãos são fake, gente. Eles foram para Paris, compraram o motor, viajaram e tiraram a foto. Agora tem prioridade sobre o nosso brasileiro, Alberto Santos Dumont. Não deixa não, tá? Bora, próximo. Gente, a água. Assinaturas de Deus na terra. Próximo, Rafael. A água, gente. A água é um líquido sobrenatural. 74 propriedades físico-químicas únicas que só a água tem. Você pega um pote de água desse, bebe um pouquinho. Aí você percebe que a água tem 3 características: insípida, inodora e incolor. Aí você fala, coisa chata, né? Não tem nada. Não tem nada. Insípida, inodora e incolor. Sem cor, sem sabor, sem cheiro. Irmãos, é uma bênção, não é? A pessoa, se você fosse beber água, tivesse um gosto ruim, um cheiro ruim,
fosse verde, né, pastor? Água verde? Ninguém bebia, né? Corintiano nenhum beberia, certo? Não, mas por que Deus fez assim? Para que ninguém pudesse não gostar de água, porque a água é essencial. 2, 3 dias sem água você morre, irmãos. A gente bebe de boa, né? Água geladinha, tão fresquinha, que coisa boa. 74 propriedades físico-químicas únicas que só esse líquido tem. Irmãos, água, se a água existe, Deus existe. Simples assim. Se a água existe, Deus existe. Por quê? 74 propriedades físico-químicas num único líquido. Eu vou dar aula lá de estados físicos da matéria, falo, gás é assim, líquido é assim, sólido é assim. Só água que não. 74 propriedades físico-químicas únicas que só aquele líquido maluco tem. Irmãos, olha o próximo. Quando você pega o gelo, ele flutua na água. Pastor Edson, o senhor está preparado? Vou fazer uma pergunta, o senhor tem que responder bem rapidinho para mim, tá bom? Olha só que maravilhoso, pastor. O gelo. Quando o senhor pega o gelinho, coloca no seu whiskinho, ele afunda ou boia, pastor? Boia, muito bem, pastor, acertou. Ele respondeu rapidinho. Na Coca-Cola, né? Agora está querendo mudar a história, olha aí. Testemunho falso isso, gente. Gente, o gelo flutua na água. Não é sensacional? A água, portanto, faltou da aula de física, porque gelo é sólido, e sólido sobre o seu líquido deveria afundar, mas o único sólido que flutua no seu líquido é a água. Esse líquido sobrenatural. A água, um líquido sobrenatural com 74 propriedades físico-químicas únicas. O que acontece por que a água flutua? Por que o gelo flutua no esquinho do pastor Edson? Só para agradar o pastor Edson? Não, né, pastor? Na Coca-Cola, né, pastor? Tá bom, vamos ficar com a Coca. Versão 2. Gente, nos países frios, começa a congelar, forma uma capa de gelo. O gelo é um isolante térmico. A temperatura pode cair, mas vai a água lá para o fundo, a 4 graus Celsius, porque é o máximo de densidade da água. O oxigênio é solúvel em água e principalmente em água gelada. E lá vai a água geladinha lá, e o que acontece? Quem fica lá numa boa? O peixinho. Deus cuida de toda a sua criação, mas principalmente de nós, sabia? Porque se o peixinho morresse, gente, a gente estaria extinto. Olha o próximo. E ele, o exibido exagerado, agora cria o quê? Neve. E os cristais de neve? Cada um mais lindo que o outro. Sabia que não tem nenhum cristal de neve reportado, fotografado, igual ao outro? Tem coleções com milhares e milhares e milhares de cristais. Disseram que você precisaria de 64 milhões de fotos de cristais de neve para ter uma repetida. Ele não é um exibido e um exagerado, gente? Ele é, não é? Olha só, o próximo. As maquinarias da vida. Essa maquinaria aqui é a ATP. Não, desculpa. Esse aqui são os ribossomos, tricotando as nossas proteínas. Irmão, você está sentadão aí, tem maquininha e você fazendo assim, ó, tricotando as suas proteínas. Olha o próximo. Tem a ATP sintase produzindo as suas a energia da vida. Fosfato, ATP, ADP, aquela ligação com adenosina e fosfato. Olha o próximo. Tem robôs nanomoleculares que andam dentro de você. Olha o próximo. Com perninha e bracinho. Vão andando nas suas rodovias celulares. E, inclusive, se você ficar paradão, mas tem que ficar paradão agora, não pode mexer. Totalmente imóvel. Está parado, imóvel, irmão? Se você ficar parado, imóvel, você vai perceber uma cosquinha em todo o seu corpo. Sabe por quê? Por causa desses robozinhos que estão andando dentro de você. Sentiu a cosquinha, irmão? Não? Falta de fé. Seu incrédulo. Gente, robozinhos andam dentro da gente. O que a Bíblia diz? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Amém? Bora, vamos ver um pouquinho mais.
Rafa, esse é um dos versículos mais lindos da Bíblia, eu acho. Jó 12, de 7 a 9, diz assim: pergunte, porém, aos pássaros dos céus, aos peixes do mar, à terra, quem de todos eles ignora que foi o Senhor que os fez? Vamos perguntar então, Rafael, bem rapidinho. Olha, gente, isso aqui é uma lagarta. Olha só, parece que vai para Marquês do Sapucaí, não é? Olha o próximo. Esse é o pato mandarim. Olha que lindo. Essa é uma mariposa com mimetismo e camuflagem. Veja na asa dela uma figura de uma serpente. Quando ela pousa, ela junta as asas, parece que tem uma serpente que vai dar um bote. E o predador não chega. Bicho pau. Bicho folha. Deus é ou não é um exibido e um exagerado? Muito bem humorado. Ele cria um bicho folha, bicho pau. Olha o próximo. Não é lindo? Aranha. Essa aranha é insana. Ela dança assim, ela vai para um lado, para o outro. Olha o próximo. A Axolote. Essa é a corte desse pássaro do paraíso para sua fêmea. Não é insano essas cortes? Olha só, ele dança e tudo. Já pensou se a gente tivesse dançar assim, né? Para conquistar as fêmeas? Lindo demais. Quando Deus faz bonito, Ele faz bonito. Mas quando Ele faz feio, Deus é insuperável. Viu, seu bobão? Porque nos debates, e as coisas feias? Deus gosta também de fazer as coisas feias de vez em quando. Raramente. Olha esse bicho, gente. Olha o próximo. Ele pôs uma lanterninha para esse bicho pescar. Lâmpada de LED. Lâmpada de LED. Quando ele põe cor, fica bonito. Quando ele não põe cor, fica ainda mais lindo. Sabia que o animal mais lindo, com a pele mais linda, é o cavalo negro? Irmão, você é negro? Você tem a pele mais linda desse planeta, tá bom? Você é protegido com melanina. Você vai na praia, você não precisa se plastificar, não é? Você tem mais tonicidade muscular, você vive mais, você fica menos, aparenta menos a velhice. Aquele cabelo maravilhoso que você tem protege seu cérebro, não é? Toim, toim. Você transpira ali dentro, vira um capacete com ar-condicionado. Olha que Deus maravilhoso, não é? Tem gente que é branco, 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 alvo como a neve. Chega na frente do espelho e fala: Senhor, graças te dou, porque sou alvo como a neve. Estão até querendo proibir a gente cantar aquele hino, né? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Pode proibir, eu continuarei cantando. Pode proibir, eu continuarei cantando. Porque esse hino fala de Deus lavando o nosso coração dos pecados. Nada de cor de pele de humano, certo? Porque somos todos humanos. Mas, irmão, se você é brancão, 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 quero te informar que você é um mutante debilitado. Você perdeu a bênção, irmão. Você agora vai na praia, você tem que se plastificar. Muito sol, você fica com câncer de pele, não é? Você tem olhos verdes? É uma mutação deletéria. Teu olho com sol fica como eu, né? É melhor o olho original que Deus fez, olha. Pode até ficar bonitinho, mas não é muito prático. Olha só. E somos todos humanos, uns mais ou menos desbotados, só isso. Outro dia eu estava nos Estados Unidos, me perguntaram: qual a sua raça? Aí tinha várias lá. Falei: nenhuma dessas, mas tinha lá, others. Eu cliquei no other. Aí está lá, especifique. Eu pus assim, human, seu bobão. O seu bobão foi em português, tá? Senão vai com o cara ler, né? Me prende. Cara, somos todos humanos, feitos à imagem e semelhança de um grande Deus, não foi? Gente, vagalume tem lâmpada de LED. E quem criou o código Morse? Não foi o Samuel Morse, foram os vagalumes. Eles se comunicam em código Morse. Vamos lá, Rafael. Esse bichinho aqui sobrevive a tudo. Água fervendo, água congelante, radiação.
quando ele não tem água, ele se desidrata, fica que nem uma uva passa. Aí joga água de novo, ele ressuscita, os tardígrados, é absoluto. Esse pássaro tem o I e o D, está vendo o I e o D? O I está com um pinguinho amarelo, e o D? É o ID Bird. Deus é espetacular, né? Colocou as iniciais do design inteligente, Intelligent Design, nas costas do pássaro, tá vendo? É o que decora o meu livro. Irmãos, aqui temos uns besouros, eu quero que você escolha o melhor, o mais bonito, escolhe o mais bonito. E a gente já está terminando, tá bom? Escolhe o mais bonito. Vai, escolhe. Depois eu vou perguntar qual que você escolheu. Você consegue? Toda vez que aparece um novo, você quer trocar, não é assim? Sabe por quê? Porque são todas obras, pinturas do nosso grande Deus. E quando ele entra num concurso com várias pinturas, ele ganha todas em primeiro lugar. Ele não chega em segundo, irmãos. Quando ele põe muita bolinha, fica bonito. Quando ele tira as bolinhas, fica bonito, não tira? Não é? Quando ele faz degradê, fica bonito. Quando ele põe um monte de cor, fica bonito. Irmãs, quando você quer ir no culto do domingo, né, à noite principalmente, você fala, hoje eu vou toda bonitona. Põe uma saia vermelha, uma camiseta rosa, uma jaqueta roxa, um sapato vermelho, aí você olha no espelho e fala, meu Deus, ficou brega. Vou de preto básico, não é assim? Mas Deus combina as cores e fica lindo, lindo. Por quê? Para não falar que eu não falei das flores. Mas, gente, olha, dá uma olhada. Tem flor macaco, flor passarinho, flor macaco prego, aquela era a caveira, flor bercinho, Darth Vader, pior que é, meu, olha lá, e tem plantas carnívoras, o desespero dos vegetarianos, planta carnívora, Deus é ou não é? Muito bem-humorado, Deus é sensacional, e você? Você é o maior espetáculo de nanotecnologia e sofisticação desse universo. Irmãos, você não é um mero mamífero, você não é uma ameba evoluída, você não é um produto de um mero acaso, de uma evolução. Você foi feito à imagem e semelhança de um grande Deus. Você não é dono do mundo, você é melhor, você é filho do dono. É melhor ser filho do dono do que ser dono do mundo, não é? Dono do mundo tem que cuidar do mundo. O filho do dono só desfruta dos benefícios do Pai. Você é filho de um grande Deus, feito à sua imagem e semelhança. Amém? Então, conclusão, gente. Deus assinou ou não assinou a sua obra? Ele escreveu lá, made by God. Como é que ele assinou a sua obra? Ele assinou com assinaturas indesculpáveis, que todos entendem. Ele assinou com diversificação, com beleza, com cor, com charme, com perfeição, com simetria, assinaturas indesculpáveis para que todos os povos da terra, todos nós pudéssemos olhar e rapidamente, como na Capela Sistina, reconhecer que um grande artista pintou essa grande obra, não foi? Amém? Olha, feliz já a Sociedade Brasileira do Design Inteligente, www.tdibrasil.com. Conclusão, um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima de Deus. Michael Behe esteve no Brasil, tirei essa foto emblemática dele, cercado de jovens, e os jovens estão todos deprimidos, amebas evoluídas, destino final deles é a aniquilação. Não, eles estão o quê? Sorridentes, felizes. Por quê? Descobriram através do design inteligente que eles não são amebas evoluídas, não são meros mamíferos, são filhos do Altíssimo. Amém. Amém. Bom, você assistiu essa palestra, você tem agora um compromisso comigo e com o Nicolas. O Nicolas ficou com o primo, viu, gente? Ele viria hoje. Toda quinta-feira, 19h, na IPP-TV, tem Discutindo Ciência com os Ebernes. Irmãos, desliga a Netflix, por favor. Para de assistir dorama, né? Jornal Nacional, tem gente que assiste indo Jornal Nacional, compra a Veja, isto é para ler. Crente faz isso ainda, gente. Para com essas coisas, assistam os podcasts, Discutindo Ciência com os Eberlins, tá bom?
Só isso? Não, gente. Participe dos nossos congressos, 18 a 20 de julho, na Melhor do Brasil, Universidade Presbiteriana Mackenzie. Teremos o 6º Congresso da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Corre lá, gente, são mais de 1.200 lugares, mas já estão sendo todos tomados. Grandes palestrantes, cientistas, filósofos e teólogos estarão lá. Mais de 35 palestrantes, 1.200 pessoas. Vem com a gente, tá? Se inscreve rapidamente. Olha, tem muitas palestras minhas. A gente padece por falta de conhecimento e o conhecimento liberta, a Bíblia diz. Então eu quero que você assista, tá bom? Entra no meu canal. Você está com o seu celular aí? Você tem o YouTube aí? Abre lá e curte meu canal. Ativa o sininho, beleza? Depois vai no Instagram, vai lá, porque quando chegar em casa eu quero ver se deu um boom, né, nos inscritos nesse horário, tá bom? Eu estou contando aqui quantos tem, se não der esse boom, você não curtiu o meu canal. Liga aí, YouTube, curta o canal, @Eberlin Marques, mas coloca Eberlin aí, você já acha rapidamente. Assina o canal, ativa o sininho, a gente tem postado 2 ou 3 vídeos ou shorts por semana, para que você esteja ainda mais pronto a dar a razão da sua esperança. Curtiu aí, gente? Depois vai no Instagram também, tá bom? Beleza? Os meus livros, trouxe aí, se você quiser adquirir, da Coval Press, a Nina e a Linda estarão lá, tá bom? E essa é a minha família linda, maravilhosa. As mulheres lindas, maravilhosas de casa estão me acompanhando, mas o Niquinho ficou com o primo lá, viu? A gente deixou. Irmãos, Deus assinou ou não assinou a sua obra? Absolutamente sim. Levanta aí esse livro maravilhoso, olha. A Bíblia, mais uma vez, mantenha ele bem levantado. Vamos repetir as características da palavra de Deus? Levanta aí, irmão, levanta. Olha aí. Claro, necessário, suficiente, inerrante, autoridade final. Esse livro nos declara que há um Deus que se revela na sua criação, através das assinaturas indesculpáveis desse grande Deus. Então há esse Deus, invisível, mas real. Não há palavra, não há vídeo, mas a gente ouve a sua voz. Então há esse Deus, invisível, mas real, eterno, onipotente, onipresente, onisciente, exibido, exagerado, do jeito que Ele é, muito bem-humorado. Seja Ele sempre o nosso louvor, a Ele toda a glória, ontem, hoje e sempre, eternamente. Amém. Muito obrigado, irmãos. Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Gostaram? Sensacional, né? Amanhã o Dr. Marcos vai estar com a gente no culto da manhã. Agora, eu sou meio suspeito para a palestra que você falou, mas vamos ver se eu convenço ele agora no jantar. Mas amanhã ele vai estar com a gente de manhã. Se você puder, venha de manhã. E você que veio de outro lugar, outra igreja, que Deus te abençoe, que você seja um instrumento de Deus, onde Deus te plantou, para que você continue ali compartilhando desse Deus que criou os céus e a terra. Amém? Nós vamos orar e que você seja usado onde Deus te colocou. E amanhã estaremos juntos. Dr. Marcos, muito obrigado. Foi uma bênção, deliciosa palestra. Queremos que ele volte mais, né, irmãos? Então, já tem um compromisso aí. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa noite. E obrigado, Senhor, porque o nosso coração se enche de alegria. Porque nós não somente temos uma fé de que o Senhor existe, mas nós temos a certeza, nós sabemos que o Senhor existe. Porque tudo isso são argumentos, ó Deus, que comprovam a tua majestade, a tua glória, a tua grandeza. E como tu dizes em Romanos, o Senhor fez tudo isso para que o Senhor revelasse a tua grandeza. E nós queremos te adorar, ó Deus, que nós possamos em todos os dias engrandecer o teu nome pelo que o Senhor é, o Deus Criador, o Deus que criou tudo isso e nos enviou o teu Filho para nos salvar.
Pai, se alguém aqui nesta noite, se alguém está aqui e que de alguma forma tenha sido atingido pela falsa ciência, Senhor, e tenha no seu coração ainda, ou teve no seu coração algum sentimento de que foi necessário o nada para que tudo viesse a existir, e que de alguma forma atribuiu a homens ou à ciência a existência de tudo isso. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe essa vida e que Ele possa nessa noite, ela possa nessa noite te dar toda a honra e toda a glória e reconhecer que Tu és o Criador e que possa ser uma testemunha, assim como no passado, Senhor, sem sabermos, nós éramos testemunhas mentirosas dessa falsa ciência, que nós possamos ser agora as testemunhas verdadeiras de que o Senhor é o Criador de todas as coisas. Abençoa-nos na volta para a nossa casa. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela vida do Teu servo e da sua família aqui. Guarda-nos, ó Deus, e que toda a honra e glória seja dada ao Seu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Toda a glória ao Senhor. Irmãos, o material do Dr. Marcos está lá atrás. Você que quiser, você pode pegar o material, ele dá ali uma dedicatória para você. E nós fizemos umas caftas aí para a gente poder ficar junto aí, comer juntos. Como lá fora está frio, você pode comprar aqui e comer aqui mesmo no pátio do colégio. Lá do outro lado é o pátio da escola. Você pode comer lá no pátio que tem cadeiras. Então você pode ficar